Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos o nosso estudo da revista Sentinela, da semana 28 de outubro a 3 de novembro. Estaremos fazendo apenas perguntas e respostas. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, o Mundo das Testemunhas de Jeová. Para mim é um prazer ter vocês aqui semanalmente para juntos prepararmos as nossas reuniões. Agora nesse vídeo nós estaremos preparando o nosso estudo da revista Sentinela da semana 28 de outubro a 3 de novembro, que tem o tema Como os anciãos mostram amor e misericórdia pelos pecadores? O texto base de nossa consideração é o livro de Romanos, capítulo 2, versículo 4. Deus, na sua bondade, está tentando levá-lo ao arrependimento. Então, qual vai ser o objetivo do nosso estudo? Ver o que os anciãos fazem para ajudar quem cometeu um pecado grave. Então, apenas lembrando e incentivando, se você é novo aqui no canal, já se inscreva, ative o sino, deixe seu like e, se você quiser, se inscreva na opção Seja Membro, ok? Então vamos iniciar a nossa consideração, como dito, apenas com perguntas e respostas. Então, iniciando o parágrafo número 1. Existe esperança para quem cometeu um pecado grave? Com certeza tem, pois, conforme mostra o texto base de nossa consideração, Deus está tentando levar a todos ao arrependimento, assim como aconteceu com o homem da congregação de Corinto. Pergunta 2 e 3. O que devemos fazer se soubermos que um irmão cometeu um pecado grave e por quê? Então devemos incentivar a pessoa a procurar os anciãos e pedir ajuda, pois só assim os anciãos poderão ajudar. E precisamos fazer isso porque os anciãos não ficarão sabendo. Então, se a pessoa que pecou não for procurar os anciãos após termos dado a oportunidade, nós mesmos precisamos contar para os anciãos, garantindo assim a amizade da pessoa para Jeová e a pureza da congregação. Pergunta 4. Qual é o objetivo dos anciãos ao se reunir com a pessoa que pecou? Então, o objetivo principal é levar o pecador a se arrepender. Por isso que os anciãos que participam de uma comissão precisam ser humildes e modestos. Pergunta 5. De acordo com 2 Timóteo 2, 24 a 26, como os anciãos devem agir ao se reunir com o pecador? Então, os anciãos precisam ver o pecador como uma ovelha perdida e machucada. Por isso, durante a comissão, não pode tratar a pessoa de maneira dura e nem maltratá-la. Então, precisam se manter calmos e ser bondosos para que possa tocar o coração do pecador. Pergunta 6. Como os anciãos preparam o próprio coração antes de se reunir com quem pecou? Então, eles precisam se lembrar primeiro o que Paulo escreveu em Romanos 2,4. Deus, na sua bondade, está tentando levá-lo ao arrependimento. Então, antes de se reunir, os anciãos eles oram, meditam no seu objetivo principal, ajudar a pessoa a se arrepender. Então, se faz necessário fazer uma boa pesquisa, tanto espiritual, bem como a vida da pessoa, para que assim possa fazer uma boa comissão. Pergunta 7 e 8. Como os anciãos podem imitar a paciência de Jeová ao se reunir com um pecador? Então, assim como Jeová ele agiu no passado com Caim, Davi e a sua nação escolhida, enviando profetas para ajudá-los a mudar seu proceder, os anciãos precisam agir da mesma forma, ter a consciência que talvez a pessoa não aceite de imediato a ajuda recebida, mas, mesmo assim, precisa tratar com amor e carinho,
pois se não for assim, a frustração e talvez a irritação pode atrapalhar o objetivo principal, que é recuperar a pessoa. Pergunta 9 e 10. Como os anciãos podem ajudar quem pecou a raciocinar com o que fez? Então, os anciãos podem fazer perguntas que ajudem a pessoa a ver o que enfraqueceu a amizade dela com Jeová e o que levou a pecar. Mas deve fazer isso de forma bondosa, sem se intrometer na vida da pessoa. Pergunta 11. Como Jesus lidou com pecadores? Então, no caso de Saulo, Jesus fez uma pergunta bem pensada para que ele pudesse perceber que estava fazendo algo errado. E no caso de Jezabel, Jesus deu tempo para ela se arrepender. Então, esse é um excelente exemplo para os anciãos. Pergunta 12 e 13. Como os anciãos podem dar tempo para que a pessoa se arrependa? Então pode se reunir mais de uma vez, levando assim a pessoa que errou a se arrepender. Para que isso possa acontecer, os anciãos precisam ser bondosos e se colocar no lugar da pessoa. Eles oram a Deus para que seu irmão pecador caia em si. Pergunta 14. Quem realmente merece o crédito quando um pecador se arrepende e por quê? Então, é Jeová, pois somente Jeová ele tem a capacidade de fazer com que a pessoa que pecou possa se arrepender. Pergunta 15. Como os anciãos podem continuar ajudando um pecador que se arrependeu? Então, os anciãos eles precisam programar visita de pastoreio para que a pessoa arrependida continue recebendo ajuda espiritual para lutar contra a armadilha de Satanás. Pergunta 16. Quem são os observadores que Paulo mencionou em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 20? Então Paulo estava se referindo a todos que talvez tivessem ficado sabendo do pecado. Pode ser que tenha visto o pecado, ou o pecador contou o pecado para a pessoa. Então, de maneira discreta, os anciãos vão avisar a esses que o assunto já foi resolvido e que o pecador foi repreendido. Pergunta 17. Que anúncio é feito à congregação quando um pecado se torna conhecido ou se tornará conhecido e por quê? Então, os anciãos vão avisar para a congregação que o irmão ou a irmã foi repreendido. E esse aviso é como se fosse um aviso para outros, para que não cometam um pecado grave. Pergunta 18. Como os anciãos lidam com um menor de idade batizado que comete um pecado? Então, 2 anciãos são designados para conversar com o menor e seus pais. Os anciãos vão perguntar aos pais o que eles já fizeram para ajudar o filho a se arrepender. Se o filho tiver uma boa atitude e os pais já terem conseguido tocar o coração do filho, talvez não haja a necessidade de ter uma comissão. E de vez em quando, os anciãos vão conversar com os pais para saber como tudo está. Pergunta 19. Como os anciãos se esforçam para imitar Jeová ao lidar com pecadores? Então, os anciãos eles têm a responsabilidade perante Jeová de manter a pureza na congregação. Mas o desejo principal é que os pecadores se arrependam. Por isso que são otimistas e continuam tendo esperança que a pessoa mude de atitude. Pergunta 20. O que vamos ver no último estudo desta série? Então veremos o que os anciãos fazem quando um pecador não se arrepende. Vamos fazer agora as perguntas de recapitulação. A primeira pergunta. De acordo com Romanos, capítulo 2, o versículo 4, qual é o objetivo dos anciãos ao se reunir com alguém que pecou? Então, o objetivo principal é resgatar a ovelha perdida de Jeová,
fazer com que a pessoa se arrependa do seu pecado e volte para Jeová. Mesmo os anciãos tendo a responsabilidade perante Deus de manter a congregação limpa, eles se mantêm otimistas. A segunda pergunta: que orientação, segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 24 ao 26, dá para os anciãos? Então, os anciãos eles precisam ver o pecador como uma ovelha preciosa de Jeová. Então, eles não serão duros e nem testarão com desprezo o pecador, mas agirá com amor e carinho, tentando ao máximo resgatar a pessoa. E a última pergunta: o que significa repreenda perante todos os observadores? Então significa que aqueles que ficaram sabendo do pecado, ou o pecador contou o pecado para tal pessoa, essas pessoas precisam ficar sabendo que o assunto foi resolvido e que o pecador foi repreendido. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa consideração. Espero que possa ter ajudado vocês em sua preparação. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.